Então, assim, é assombroso. Deus abençoe, Mantelma. Para onde nós estamos caminhando, o nível de apostasia que a gente está vivendo. Olha só esse vídeo aqui, irmãos. Eu vou colocar aqui. Está lá na página do Crente Aranha. Mas só para você entender o que eu estou falando. Olha isso daqui. Eclipse tem seu significado espiritual. E os profetas genuínos, eles vão se mover no espírito baseado nas fases lunares e nas eclipses, pois eles sabem que a gravidade da Lua, assim como influencia as águas, as marés do planeta Terra, nós também somos formados 70% de água, então, ou seja, também nos influencia, vai influenciar o nosso campo magnético, o mundo espiritual, ou seja, são portais que se abrem. São 4 portais que se abrem no mês. Você está entendendo o que ele está falando? Mas ele está dizendo que como assim que existe 4... Olha só o que ele está dizendo. Deus abençoe o pastor Nilson, missionário João. Ele está dizendo que existe 4 fases da Lua no mês. E a Lua controla as marés. E assim como nós somos 75% água, isso tem uma influência espiritual. Daí eles colocaram de fundo a música do Raul Seixas, mas não é que ele colocou mesmo. Colocaram no meme por causa da viagem dele, da loucura dele. Aí olha o que ele diz. Por isso que você vai perceber que o calendário judaico leva tão a sério as fases lunares. É por isso que o calendário judaico leva a sério os calendários lunares. Tá? E quando se trata da eclipse, eu fiquei sabendo agora que vai ter um eclipse, eu não estou me lembrando, não me recordo de qual eclipse é. Mas eu sei que cada eclipse tem um significado. Aí ele está falando dos eclipses. Mas tem mais, né? Quando você pensa que você já viu tudo, tem mais, mas nem vou falar, mas só para você entender. Aqui, ó. Fazemos, tá bom? O mapa profético é um mapeamento. Ó, o mapa profético. Sobre a sua vida espiritual, que vai te permitir acessos e entrar em um novo nível com Deus. Você vai aprender e vai saber sobre a sua Ó o que ele vai ensinar, meu irmão. Espiritual, seu nome tribo espiritual, seu nome espiritual, seu príncipe espiritual, seu anjo guardião, seu gênio contrário, seu elemento espiritual, seus dons espirituais, seus anjos, seu chamado, tem uma mensagem também. Tem uma mensagem também de um recado profético. Também seu planeta profético, instrumentos proféticos, seus instrumentos proféticos, cor versus armaduras espirituais, cor do seu campo energético, o seu campo número profético, o seu número profético, as funções espirituais e muito mais. Só chamar no WhatsApp 629. Aí ele fala o WhatsApp para fazer o mapa espiritual. Aí quando você pensa que você já viu tudo, você vai ver até o teu planeta profético. Você... Aí, meu irmão, o negócio é mais sério do que a gente imagina. Por quê? Porque se um camarada, Deus abençoe nossa querida irmã Maria Augusta, está lá no Facebook hoje. Meu irmão, se um camarada desse está fazendo vídeo, aí você vê pela postura, né? E aí é apóstolo, hein? É um apóstolo, segundo ele é apóstolo. É porque tem gente que compra esse conteúdo, meu irmão. Aí você vai saber quais são os teus guardiões, quais são os teus anjos, quais são os... É algo assim surreal. Só que a gente está vivendo uma mudança tão grande que o povo não lê a Bíblia, o povo não ora, o povo não jejua.
E o povo é grudado nesses gurus da fé que vive mentindo para o povo, que vive enganando o povo com essas revelações baratas. Deus abençoe o irmão Damião Araújo. E o povo fica iludido com esta apostasia. E nós estamos vivendo esse tempo de apostasia, de afastamento da verdade. De afastamento da verdade. E eu vou dizer, a gente está vivendo num tempo em que o povo quer se agarrar nos outros, mas não quer ter vida com Deus. Ah, meu pastor é um homem de Deus. O meu profeta, eu me lembro uma vez eu estava num local, aí o irmão que estava comigo encontrou um empresário e perguntou para ele: e aí, meu irmão, paz do Senhor, tudo bem? Ele, paz do Senhor. E ele perguntou para aonde você está congregando? Qual igreja você está indo? Aí o empresário falou: eu não estou indo de igreja nenhuma. Agora eu tenho uma profeta. Eu ligo para ela todo dia de manhã, ela lê um versículo, ora, e se Deus mostra alguma coisa para ela, ela me revela. E essa profeta agora tá sobre mim, é a minha cobertura. Você já parou para imaginar, meu irmão? Você já parou para imaginar o camarada ter coragem de dizer: eu não tenho pastor mais, não estou congregando, agora eu tenho uma profeta que eu ligo para ela todo dia de manhã, ela lê um versículo para mim, ora comigo, e se Deus mostrar alguma coisa, ela me revela. Sangue de Jesus tem poder. E tem muita gente assim. Tem muita gente assim. E eu sei que tem muita gente que me segue aqui, que está aí na classe dos desigrejados, né? E é muito perigoso, meu irmão, você ficar sem congregar, né? A gente tem aí o culto do Zoom toda quinta e todo domingo, que é essa semana ainda uma irmã entrou em contato comigo agradecendo a Deus pelo culto do Zoom, que foi um período que ela cresceu muito espiritualmente, mas ela achou uma congregação que prega a Bíblia e ela foi congregar nessa igreja. E eu quero dizer, irmãos, a gente precisa, né, estar ligado ao corpo de Cristo. E tem muita gente decepcionada por causa dessas falcatruas, desses falsos profetas, desses enganadores, que não conseguem mais entrar num templo, não conseguem mais congregar, que declararam: não, agora eu vou congregar em casa, vou estar em casa, vou fazer meu altar em casa. Meu irmão, nós somos um corpo. Nós precisamos um dos outros no corpo. E um local maravilhoso que o corpo se desenvolve é dentro de um templo. Nós não podemos descartar isso. Só que existem momentos de desertos, né? De desertos. Então a gente precisa, né, compreender muitas das vezes as feridas que são causadas, né, que muitas vezes não são nem feridas, são traumas, são fraturas expostas que acontecem. Fraturas expostas, que as pessoas estão totalmente machucadas por serem usadas, por estarem se aproveitando, por sugarem até a alma. Irmãos, infelizmente,
Infelizmente, tem muita gente. E o problema, aí a pessoa ela sai de um sistema religioso e ela cria o próprio, né? Porque existe muito achismo nessa questão de você ficar sem congregar, de você ficar fora do corpo de Cristo. Existe muita heresia, existe muita mentira, existe muito veneno, existe muito vento de doutrina que está entrando na tua casa, meu irmão. O que é um vento? Você consegue impedir o vento de entrar na tua casa? O vento entra. De alguma forma, o vento, uma hora você vai abrir a janela e o vento vai entrar. Uma coisa boa é quando o vento passa e vai embora, mas tem muita gente que o vento entra, o vento de doutrina entra e fica dentro da casa, fica travada dentro de casa. E a pessoa não consegue mais ter discernimento. A pessoa não consegue mais saber o que é certo e errado. A pessoa começa só a falar mal de pastor, de pregador, de profeta, disso, daquilo. A pessoa só sabe falar mal, porque ela não vê mais a glória de Deus. É morno. O problema é cair na mornidão, porque o mornidão não acredita mais em nada. E, meu irmão, quando nós chegamos no limite de não acreditar mais no ser humano, acabou, você já está desalmado. Me desculpa a sinceridade, que nós estamos vivendo num momento em que o propósito do diabo é separar as pessoas, é isolar as pessoas, é fazer com que as pessoas não acreditem mais em ninguém. Isso é um veneno que está, é um vento que está na vida de muita gente, um vento de doutrina, que você não confia, de você não acreditar, de você não ver mais a glória de Deus. E tem muita gente que está vivendo isso, que está vivendo envenenado, que bebeu um cálice de veneno, que passou o vento e ficou. E aí nós temos que tomar cuidado, meu irmão. Cuidado. Por quê? Porque existe, né? Existe alguém por trás disso. E no Brasil nós estamos com um número de desigrejados de milhões de pessoas. É milhões e milhões de pessoas que não conseguem mais congregar. E aí eu vou explicar novamente. Eu digo novamente, existem momentos, existem pessoas que são feridas mesmo. A gente já tratou muita gente aqui no canal. Muita gente. Deus abençoe, irmã Selminha. Muita gente que, é o que eu falei, não é nenhuma ferida na alma, é uma fratura exposta. Que se sentiu usado por um líder espiritual. E nós estamos vivendo um momento de escândalos religiosos. Está aparecendo muita coisa, meu irmão. Está acontecendo muita coisa. Os escândalos estão aí. Os escândalos estão aí. Mas a Bíblia diz, ai daquele por onde vier o escândalo. Ai daquele por onde vier os escândalos. Ai daquele. Glória a Jesus. Ai daquele. Os escândalos estão aí. Os escândalos estão aí. Aí o irmão está dizendo aqui que pode preparar, que o tempo de pegar na enxada e trabalhar está chegando, o sistema religioso está caindo por terra. É aí que você se engana.
o sistema religioso está mais forte do que nunca e ainda está amparado pelo governo. É uma falácia você pensar que o sistema religioso vai cair, porque, infelizmente, a política se utiliza de sistemas religiosos. E a igreja de Cristo, meu irmão, ela é muito maior do que um templo, aí eu concordo. A igreja de Cristo, ela é muito maior do que um sistema religioso. Agora, você declarar ódio ao sistema religioso, você declarar ódio a líderes religiosos sem conhecer a história, sem conhecer a vida, você tacar pedra sem saber, é complicado. Só que aí Jesus, ele foi muito claro, meu irmão, e é um grande sinal da sua vinda. Mateus 24:14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E entenda que a iniquidade, quem pratica, é a igreja. O amor que se esfria não é do mundo. O amor que se esfria é o amor da igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando. Irmãos, eu falo para vocês, né, que as frustrações, as decepções, as iniquidades, os pecados, aí existe outro problema. Muitos dos desigrejados são vaidosos, porque agora eles se acham dono da verdade, dizendo que igreja não existe, pastor não existe, dízimo não existe, oferta não existe, e agora eles são o dono da verdade. Só que muitos, irmãos, aí vem o outro lado que é perigoso. Muita gente que eu conheci, que entrou por esse caminho, está bebendo, está usando droga, voltou para o pecado. Por quê? Porque se afastou do corpo, se desligou do corpo. E nós estamos vivendo esse momento. Que muita gente, né, tá morrendo espiritualmente. Por quê? Porque o isolamento. Eu já falei para vocês, existe uma pesquisa, irmãos. Existe uma pesquisa que diz que o que mata mais hoje não é o câncer, não é a AIDS, não é a fome. O que mais está matando as pessoas é o distanciamento social. Distanciamento social. O que é o distanciamento social? É quando você se distancia de pessoas. E uma das formas que o diabo está usando para distanciar as pessoas é fazendo com que elas se frustrem com as religiões. E aí existe outra pesquisa, meu irmão, que a religião, você ir a um culto, você ouvir uma palavra, isso é científico. Faz bem. Faz bem para a saúde, faz bem para o teu bem-estar, faz bem para a tua mente. Você estar em comunidade, ouvindo a palavra de Deus e louvores, e orar a Deus, e buscar a Deus, e se envolver na obra de Deus, isso faz bem para a tua saúde.
Vocês viram um vídeo que viralizou aí de uma mulher com Alzheimer que não lembrava nada. Daí, quando a filha perguntou, e Jesus? Ela falou, Jesus é meu salvador. A avó da minha esposa, meu irmão, a avó da minha esposa, ela tem Alzheimer. A gente vai lá na casa dela, em Linhares, no Espírito Santo. No Espírito Santo. A gente chega lá em Linhares e ela fala de Jesus, ela canta hinos, ela ora. E ela fala a mesma coisa 10, 20, 30 vezes, ela fala a mesma coisa. Mas quando fala de Jesus, a alma dela se alegra. Quando ela vai para o culto, meu irmão, ela ora, ela canta, ela busca Deus. Por quê? Porque quem está com Alzheimer, essas pessoas idosas, elas tiveram um convívio tão forte com Jesus que elas não esquecem do seu Salvador. E quem tem enfermeiros aqui que pode confirmar isso, quem trata pessoas com Alzheimer, tem alguém aqui que pode confirmar que isso é incrível, é incrível. Elas esquecem de tudo. Ah, é também a sogra do irmão Jaime, que é acamada, né? É acamada. Ela lembra dos hinos da harpa, ela lembra de Jesus, ela lembra dos irmãos, não esquece. Não esquece. É incrível, né? E isso é qualquer pessoa com Alzheimer. Qualquer pessoa, glória a Deus, com Alzheimer. E eu estou dizendo aqui, irmãos, eu estou dizendo aqui que desde o tempo primórdios, né, existe como Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus disse, né, não deixe de congregar como é costume de alguns. Veja que na igreja primitiva tinha desengrejado, já imagine agora. Porque o povo tinha aderido o costume de deixar de congregar. E olha que não existia denominação, não existia placa, não existia CNPJ, não existia todos esses escândalos. Olha só, a irmã Maria dizendo que o pai dela sofreu de Alzheimer, mas sempre falava de Deus. Olha só, a irmã Maria também tem um tio, né? Que ora e ora o Pai Nosso. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento de destruição. E eu digo que tudo isso que está vindo, que muita gente tem isso como conhecimento, é uma destruição. E eu vou contar um exemplo. Eu não sei onde é que eu estive, que a gente viu uma médica com câncer. Ela foi diagnosticada com câncer. E sabe o que essa médica disse? Tem gente que vai ficar. Ela falou: feliz é o ignorante. E ela falou: por que feliz é ignorante? Porque quando eu dou o diagnóstico para alguém com câncer e falo: oh, você vai fazer quimioterapia, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, a pessoa não. Eu sei que muitas vezes aquela pessoa tem poucos meses de vida, mas eu dou o diagnóstico, a pessoa não sabe. Agora, imagine eu que sei por tudo que eu vou passar, porque eu tenho conhecimento científico de tudo que eu recebi sobre o meu próprio laudo. E ela falou: eu não queria saber sobre tudo isso que eu sei para mim continuar tendo esperança na vida. Esperança na vida. E muitas das vezes, meus irmãos, esse pseudo-conhecimento que nos afasta da pureza do evangelho, que nos afasta da singeleza do evangelho, que nos afasta da verdade que é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse pseudo-conhecimento que nos tira as verdades simples do evangelho para nos colocar veneno, era melhor nunca nós termos conhecido.
E, infelizmente, essa mudança veio em 2020, através dos lockdowns, através da proibição do povo ir para a igreja, através de streamings e através de canais do YouTube, através de muita coisa. As pessoas desesperadas, porque não sabiam o que fazer, começaram a se encher de veneno e ficaram envenenadas. E muita gente, meu irmão, não consegue mais se levantar espiritualmente. Morreram porque houve um desligamento, um distanciamento do corpo de Cristo. Teve jovens que se transformaram em outras pessoas durante a pandemia em casa. E o negócio está tomando uma proporção gigantesca. Que Deus tenha misericórdia. E, meu irmão, a prática do crente é examinar as Escrituras. E foi Jesus que disse: examinar as Escrituras. Não é ouvir e achar que aquilo é verdade. Porque tem gente que ouve e não vai ver. Não pega o argumento, não pega o contexto da história. Não conhece. Tem muita gente que não conhece o que é a história da igreja. Que existia igreja lá na igreja primeira, a gente tá aprendendo sobre isso, sobre as igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Existia pastores naquelas igrejas. A carta foi direcionada ao pastor. Os candeeiros eram as igrejas e as estrelas eram os pastores, os anjos da igreja. Então tem muita gente que não pega a base, mas porque alguém falou aquilo que ele falou é verdade, e aí ele não consulta, ele não examina, ele não estuda, e o que ele achou que a pessoa falou é verdade, e ela fica em cima do que a pessoa falou. E aí o maior problema de alguns desengrejados é que se tornam soberbos e se acham donos da verdade. Se acham soberbos e donos da verdade. Eles não ouvem, porque quando eles vão ser confrontados com a mentira que eles estão vivendo, eles não conseguem. Não conseguem ser confrontados na sua pseudo-realidade. E aí eu vou dizer, meu irmão, nós precisamos, com urgência, nos voltar à palavra de Deus. Nos voltar àquilo que eu disse. Aquilo que eu disse. Irmão Miros, vê se teve aconteceu um ataque de drone no Iraque agora, confirma aí para mim. A gente precisa reunir a nossa família, irmãos. Conversar com os nossos filhos acerca de Jesus. E eu lembro de uma história, né? Isso é verídico, né? É verídico. E os pais sempre falavam mal do pastor e o pai tinha costume, aquele pastor é falso, aquele pastor tem 2 faces. O pastor é 2 faces, o pastor é 2 faces. Aí um dia o pastor foi visitar essa casa. E a criança ela
O senhor mandou para mim, Mamis, a criança, quando o pastor chegou em casa, que ouviu o pai dizendo, o pastor tem duas faces. Aí a criança ia lá e olhava para o pastor, e olhava para o pastor, e olhava para o pastor. E aí o pastor falou, o que está acontecendo? Aí ela falou, é que meu pai fala que o senhor tem duas faces e eu só estou vendo uma. Chamando o pai duas caras, né? Que a criança ficava ouvindo a história. Irmãos, não fale mal de igreja, de pastor dentro de casa. Não fale mal. Porque você está simplesmente pregando para os teus filhos odiar. Odiar. Igreja, odiar pastor, odiar sistema religioso. E isso faz mal. Isso faz mal. Tenha o ambiente da tua casa em falar de Cristo, falar da Bíblia, falar a verdade. Tem muitos filhos e crentes que não querem ir para a igreja. Se nem meus pais querem estar lá, o que eu quero fazer lá? Se meus pais só sabem falar mal de igreja, de pastor, o que eu vou fazer dentro de uma igreja? Meu irmão, os filhos são reflexo dos pais. Não olhe e não fale mal de líderes religiosos dentro da sua casa. Vigie, teu lar é um altar a Deus. Fale das coisas do céu. E se chegar alguém querendo falar mal de alguém dentro da tua casa, fala, meu irmão, vamos dobrar o joelho agora e vamos orar por essa pessoa. Vamos orar por essa pessoa. Vamos orar por essa pessoa. Amém?